Sejam bem-vindos ao podcast Sonho Real. Eu sou Paulo Vitor Bittencourt, corretor de imóveis, e hoje nós estamos aqui juntamente com o Denison Nascimento, sócio proprietário e CEO da Casa Real, e vamos estar recebendo aqui um convidado super especial, um parceiro de negócios para esse nosso podcast, para a gente compartilhar um pouquinho aqui as ideias do mercado imobiliário, tá? E falar um pouquinho também da história desse construtor ali naquela região. Denison, estamos com um convidado aí super especial essa noite, né? E aí vamos estar aqui compartilhando algumas ideias, né? E se tu tem aí alguma coisinha, né, já para compartilhar com ele, trazer um prêmio, né, que a gente já era para ter entregue há um tempo atrás, né? E agora nós estamos tendo essa oportunidade aqui. Fala aí um pouquinho. Pronto, perfeito. Assim, na verdade, esse nosso convidado, ele remete muito ao nosso início, né? Ao início da nossa trajetória. Então, não poderia ser um convidado diferente do que a pessoa que veio aqui hoje, que é o Daniel da Gerar. E assim, eu trouxe aqui uns brindes para te entregar, né? Tu não estava nem sabendo, a gente não combinou nada disso. Mas eu trouxe aqui porque já era para ter te entregue e nunca foi entregue. Primeiro a sacolinha, né? Aqui, ó, Seu Sonho Real. Show, né? Da Casa Real. E aqui a gente tem essa garrafinha personalizada, ainda como Nascimento Associados, né? E aí, é claro, a marca ela vai sempre ser uma marca na nossa história, né? A Nascimento Associados. E aí a gente fala um pouco, agradece um pouco aí sobre a parceria que a gente tem, né? E aí é um item de coleção, né? Porque Nascimento Associados hoje já foi alterado aí para o Casa Real, né? A gente pode debater e falar um pouquinho também sobre isso. E aqui, ó, prêmio de 2022, que era para ter sido entregue. No nosso evento que a gente faz todos os anos, né? Ali dos melhores do ano. E a gente não teve... Daniel não pôde participar esse ano, né? E agora que a gente teve a oportunidade aqui de estar entregando esse prêmio para ele, um dos parceiros aí. E ainda tem mais, né? Aqui é um chaveirinho novo já... Porque aí nós temos aqui da Nascimento Associados, esse prêmio ainda como Nascimento Associados. Excelente. E esse chaveirinho aqui, ó, bem estiloso. A Casa Real já, tá? Show de bola, muito obrigado. Bem estiloso aí, tem a caixinha. E a sacolinha aqui para meu amigo levar também, né? A Casa Real, Sonho Real. Excelente. Paulo, e assim, a ideia do podcast, né? Sim. Por que nós tivemos essa ideia? Qual foi o objetivo principal? Até para explicar isso para o público e também para o público entender por que o Daniel tá aqui hoje, né? A gente pensando em trazer para o público, para os nossos seguidores, hoje a Casa Real, ela tem um engajamento muito grande no Instagram, principalmente, nas redes sociais. E a gente sente isso quando a gente vai para algum local, que a gente vai com a marca, e as pessoas relacionam com o Instagram das Casas Bonitas. Das Casas Bonitas, isso é verdade. O pessoal fala, poxa, o Instagram das Casas Bonitas, eu já olhei, eu sempre vejo as postagens, eu tô lá comentando, eu tô lá falando a respeito. E o engajamento que se tornou tão grande, a gente com essa intenção de trazer também para as pessoas e para esse público quem são esses construtores dessas casas bonitas. Entendeu, Daniel? A nossa ideia? Sim. Porque as pessoas vão lá e, poxa, essas casas são lindas e tal. E a Casa Real não constrói. Nós fazemos a intermediação, né? Perfeito. E aí muita gente acha que a Casa Real que constrói. E a ideia principal é trazer essas pessoas que estão por trás dessas casas bonitas que o público tanto fala, tanto comenta, né? Pra vocês terem uma ideia, eu comentei mais cedo quando eu cheguei aqui que a gente tem... Hoje nós atingimos em impressão mais de 1 milhão, a média mensal. Tem mês que passa de 1 milhão, né, de impressões no Instagram. Nós lançamos o Casa Real Jardim, que é um Instagram da nossa unidade da região ali do Alto do Turu e do Jardim Turu, e que hoje já tem uma média de impressão mensal de 300, 400 mil, com poucos seguidores, porque iniciou agora, né? Então, assim, as casas realmente é um mérito do construtor em si
porque ele consegue atender às necessidades do público com aquela casa bonita que a gente escuta das pessoas na rua quando nos encontram com a marca, reconhece a marca. Na época da Nascimento Associados também, né, quando a gente ainda utilizava a marca Nascimento Associados, e as pessoas olhavam na rua e comentavam, e hoje ainda olham e associam com essas casas bonitas, né? Então, Paulo, pode iniciar aí falando um pouco sobre... E aí a gente está com justamente um desses pioneiros ali, né? Eu acho que na região do Altos do Turu já tem mais de 10 anos que atua aí no mercado, né? Construindo, né? Uma pessoa que começou realmente ali uma casinha, depois foi para a segunda, né? Hoje a gente já tem aí projetos bem mais audaciosos, né? Bem imponentes, né? Que chamam realmente a atenção e já criou a sua marca ali dentro da região que a gente atua, que é Araçagi, né? Do Altos do Turu também, e agora também ali a gente entrando para a região do Maiobão, né? O Daniel Fad, né? Que é o CEO aí da construtora Gerar, é um parceiro de negócios realmente, Daniel estudou comigo, né? A gente estudou juntos no Marista, né? E ali nem sabia, e a gente veio se conhecer melhor depois nesse ramo de construção. Tem um vínculo muito forte com o irmão dele, né? E assim, o José Fad, então a gente sempre teve essa parceria. E eu conheço muito, né, da questão dos valores deles, da família deles. E a gente vai falar hoje aqui justamente um pouquinho, né, Daniel, sobre essa tua trajetória, né? Eu acho que é importante porque, como o Demison falou, o importante é a gente também mostrar quem são esses construtores das casas bonitas, né? Que não são grandes construtores, não são as empresas mais conhecidas do mercado, né? Sim. E a gente acha importante dar essa visibilidade também aqui para esses construtores, porque afinal não somos nós, né? Nós, como falamos aqui, a gente faz apenas a intermediação desse negócio e a gente está aqui hoje. Tem um prazer muito grande, meu amigo, lhe receber aqui para a gente bater esse papo. E aí eu queria saber como foi a tua história, como é que começou essa ideia de começar a construir, né? Teve um nome antes da Gerar. Fala um pouquinho aí a respeito disso. Fala, Paulo. Boa noite, meu amigo, grande Demison. Eu agradeço demais pela oportunidade. E eu confesso que é uma responsabilidade imensa depois de tantos elogios, né, e tanta edificação. Tá, então, assim, compartilhar com vocês hoje, né, como nós começamos, realmente é uma honra, é um prazer, e eu agradeço imensamente em nome da Gerar. Em 2009, eu era analista de marketing da Vivo, né, sou formado em publicidade e propaganda. É verdade, eu nem me lembrava disso. Então, a minha formação é na área de publicidade e propaganda, essa área de marketing, e aí, no tempo, né, eu sempre tive essa veia empreendedora, de desbravar as coisas e tudo. Então, em 2009, né, eu pedi para sair, né, da Vivo e tudo, deixei grandes amigos que eu tenho até hoje. No caso, com a intenção de empreender. A intenção já de empreender e de alguma forma, né, buscar novos mercados, conhecer novos lugares para expandir a mente. E aí eu fui para o Canadá, né, morei no Canadá, na cidade de Toronto, e desde quando eu cheguei lá, até quando eu saí de lá, por incrível que pareça, trabalhei na construção civil. E olha que engraçado, quando eu fui, eu falei, cara, eu posso trabalhar em qualquer coisa, menos sendo pedreiro, né? Menos na construção civil. Incrivelmente, eu cheguei no sábado, quando foi na terça-feira eu já estava empregado. Na construção né? Então, assim, os planos de Deus a gente realmente não entende, né? A gente só tem que, de fato, seguir, confiar e acreditar. Pois bem, então, passei quase um ano no Canadá, morando em Toronto, conheci várias outras cidades de lá. Então, foi uma barreira que eu quebrei, um preconceito que eu quebrei. Sim. Talvez eu saí daqui e fui para lá, porque aqui, de fato, eu não iria. Né? Aqui em São Luís, Brasil, a gente não iria. Mas lá é uma outra coisa, um outro mercado, paga-se muito bem. E eu fui, né? Aceitei o desafio, valeu muito a pena, recebendo em dólar, né? Então é melhor ainda. Então, assim, não foi fácil. Certo? Não foi fácil deixar a família, não foi fácil deixar os sonhos que a gente já tinha aqui. Sim. Mas valeu muito a pena. A gente passa por uma peleja, né? Eu confesso para vocês que foi um divisor de águas na minha vida. Um grande divisor de águas. Eu olho para trás e vejo que, de fato, tudo que aconteceu era para, de fato, acontecer, para acontecer o que está acontecendo hoje. Sim, né? sim. Depois de mais de 10 anos. E aí eu voltei para o Brasil em 2010, certo? Então, quando eu cheguei perto já de eu sair de lá,
eu já estava pensando em 1000 negócios. Quando eu cheguei aqui, eu ainda passei alguns meses, né, buscando, estudando. Então, assim, construção civil não era a minha primeira opção. Então, quando virou de 2010 para 2011, certo? Foi aí que a gente teve um insight. E, de fato, bom, eu trabalhei lá, por que não, né? Conhecesse esse ramo, conhecer esse segmento. Tá? Ou seja, nós estamos falando aqui de 12 anos. Isso. 12 anos. Isso. Exatamente. Então, se a gente pegar aqui, talvez seja até mais, né? Se pegar desde 2009, quando de fato a gente começou. Isso, lá, se a gente for contar com o tempo de lá, já, isso, aí, né? Já vai ultrapassar. Exatamente. Vai ser os 14 anos. Exatamente. Ali, né? Então, ou seja, não foi ontem. Né, que tudo começou. A gente já vem semeando, já vem plantando já há bastante tempo a gente poder colher bons frutos hoje. E aí foi isso. Então, no início de 2011 foi que de fato tudo começou aqui, como projeto. Sim, entendi. E nesse início, assim, o que tu pode apontar como dificuldade? Dificuldade, recurso. Porque a gente tinha um dinheiro muito pouco, né? E construção civil, para você ser construtor, você começar que seja uma casa com recurso próprio, não é fácil. Né? A gente sabe que se precisa de um recurso. Então, primeiramente, foi a questão do recurso, a questão de não ter o know-how. Então, a gente dá aquele frio na barriga, será que vai dar certo, será que não vai dar? Você vai montar uma empresa, montar um negócio de complexidade, lidar com pessoas, te lida com pessoas a qualquer segmento. Mas eu digo assim, pedreiro, ajudante, aquela coisa toda, não é fácil. Todas as pessoas que eu conversava no tempo, né, que eram empreendedores, não só da construção civil, mas de outros segmentos, sempre relatavam que uma das maiores dificuldades era lidar com pessoas, em especial com funcionários. Né? E a gestão de pessoas é um grande desafio. E vale ressaltar o seguinte, por incrível que pareça, né? Desde quando eu comecei até hoje, por mais que seja difícil lidar com pessoas, certo? Mas eu nunca tive problema com funcionário. Tanto é que a maioria dos meus colaboradores hoje são os mesmos que começaram comigo lá na primeira casa entre 2011 e 2012. Isso é verdade, Daniel. Até há pouco tempo atrás, em uma visita lá nas obras, que geralmente a gente faz essas visitas, né, para acompanhar o andamento da obra, e uma das coisas que a gente escuto muito até o pessoal lá falar é justamente isso. Rapaz, eu tô com o Daniel lá desde quando a gente construiu a primeira casinha ali no Jardim Turu, que Jardim Turu, que era ali lama total, né? Era parecer um faroeste. Meu pai falou quando eu levei ele lá, né? Aí, meu pai e meu irmão, né? Quando eles foram lá comigo, a gente andando mesmo, não de carro, andando a pés, olhando as ruas e tudo. Aí meu pai perguntou, meu filho, tu vai querer construir aqui mesmo, né? Tu tem certeza? Eu falei, pai, literalmente só mato. Mato, buraco, sem um mínimo de infraestrutura. Nossa, eu lembro. Nesse período eu ainda tive uma experiência como corretor, vendendo ali nessa região, e era muito complicado. Agora, falando sobre essa questão das pessoas, de gestão de pessoas, né? No nosso setor, a gente chama de retenção, né? Você reter. E não é fácil isso, né? Principalmente para quem trabalha diariamente ali com as pessoas, fazendo a gestão. No teu caso, você vai trabalhar ali com os operários, aquelas pessoas, muitas vezes ali que são pessoas mais humildes e tudo mais. Então, tem que saber lidar com isso. Como é que tu consegue fazer isso? Quais são os desafios nesse sentido de gestão? Uma coisa interessantíssima, certo? Como eu falo para vocês, quando eu digo que o meu momento que eu morei no Canadá foi um divisor de águas, por quê? Porque é tudo completamente diferente. Quando a gente fala de Canadá, fala de Estados Unidos, fala de América do Norte, é primeiro mundo. Sim. Literalmente primeiro mundo. E quando a gente fala primeiro mundo, se começa de onde? Educação. Entende? Então, assim, lá, a forma como eu fui tratado, como eu comecei, eu era um operário. E eu tenho muito orgulho de dizer isso, Sim. certo? Porque eu acho que isso tem muito valor para essas pessoas. Também, foi minha base. Foi minha base. Então, quando lá eu fui extremamente respeitado, Sim. valorizado, ao ponto de, como um operário da construção civil, certo? Você chegar na casa das pessoas e as pessoas te respeitarem, confiarem em você e chegar, vou sair, não vai ter ninguém em casa, fiquem à vontade, eu e os meus amigos, tem Coca-Cola na geladeira, o que tiver lá, você...
Cara, aquilo ali me trouxe muito impacto. Por quê? Porque isso não é cultura aqui. Sim. Isso não é cultura aqui, A cultura convenhamos. aqui, a cultura aqui é desconfiar. Muito. Exatamente. Então, aqui, mal te oferece uma água, né? E olhe lá. E se você é um desconhecido, a casa vai estar totalmente fechada, aquela coisa toda, certo? Então, assim, é um choque cultural muito grande. Sim. Certo? Então, aquilo ali, todo o tempo que eu trabalhei lá, certo? Aquilo ali mudou a minha mentalidade. E desde quando eu comecei a empreender nessa questão de gestão de pessoas, eu comecei a aplicar isso também aqui. Você entende? A respeitar, confiar e valorizar as pessoas. E eu falo, você trouxe aquela experiência aquela experiência, exatamente. Como é que é a cultura, como é que é a educação em um país que funciona. Se você pegar o Canadá, hoje, a maioria das grandes cidades, Toronto, Vancouver, dentre outras, estão no topo dos melhores IDHs do mundo. Então não é à toa. Então eu fui para ser lapidado, certo? E a gente está em constante lapidação. Sim. Em constante transformação e aprendizado, diga-se de passagem. E eu respeito muitas pessoas que me ladeiam. Né? Eu respeito muitas pessoas que estão realmente do meu lado, que vestem a camisa da nossa empresa, certo? Colaboradores, fornecedores, parceiros, certo? Então, assim, os meus clientes, os nossos clientes, né, com o pós-venda, certo? Ora, eu tenho um relacionamento com o cliente das minhas primeiras casas. E a gente tá falando de 10 anos atrás. 10 anos, 11 anos atrás. Relacionamento com pessoas lá de trás, lá atrás. Porque a gente sempre se esforçou, né, exatamente nessa questão. Porque você está numa gestão de pessoas, isso é um dos grandes segredos que nós temos para o sucesso de qualquer coisa. Porque a gente lida com pessoas o tempo todo. E assim, o maior recurso que nós podemos ter dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, são as pessoas. Uhum. Porque as pessoas que fazem acontecer o negócio ou fazem não acontecer. Sim. Então, essa parte de gestão, ela é extremamente importante, né? Você saber gerir as pessoas. Porque se você souber, gera essa questão da retenção, você consegue reter melhor os talentos e até mesmo desenvolver essas pessoas. Tu tem alguma política de crescimento dentro da Gerar? Assim, esse plano de cargos e salários, eu acho que isso é muito válido, certo? Pessoas que, vamos dizer, um ajudante pedreiro que começa, muitas vezes ele não sabe, ele está aprendendo a fazer o básico, desde misturar uma massa. Sim. Certo? E eu sempre me esforço para ser um grande incentivador, alguém que motiva o tempo todo. Uma vez, eu tenho um funcionário que errou aqui, errou acolá. Eu não sou aquela pessoa, aquele gestor ou aquele líder que eu vou querer punir a pessoa. Sim. Certo? Por mais que de alguma forma aquilo ali possa me trazer um mínimo de prejuízo, mas, certo? O fato de você se posicionar para com aquilo e motivar, ao invés de bater, chegar, conversar, ensinar, te dar uma segunda, uma terceira, uma quarta chance, isso é muito válido. Porque aquele pseudo prejuízo vai te trazer resultados incríveis em um processo curto, médio e longo prazo. Por isso que vem aquela questão de a maioria das pessoas que trabalham com a gente hoje estarem desde o início. Sim. Certo? Aquelas pessoas que estão lá, você vê o crescimento delas. Existe uma valorização de fato daquele profissional. Existe essa valorização. Como a gente falou isso, que tu trouxe lá da tua experiência no Canadá, tu conseguiu adaptar isso aqui. Acredito também que pelos teus valores e princípios também como pessoa, né? Porque senão ele não daria certo, isso é um fato, né? E tu consegue trazer isso e implantar. É lógico que não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil, mas a gente que está lá no dia a dia, a gente escuta muito isso lá, os profissionais, né? Eu converso, a gente que já está mais tempo trabalhando e está lá sempre em contato com eles, eu acredito que isso seja uma marca muito forte da Gerar. Diante do que a gente tem aí do mercado, do que a gente conhece do mercado, né, de construção, essa questão de valorização dos profissionais que atuam hoje dentro, até mesmo para trazer o padrão de qualidade, né, que se tanto busca, né, para ter o padrão ali, para ser reconhecido dentro do mercado, né, eu acho que a Gerar tem muito com certeza, esse DNA. E sem dúvida, assim, esse funcionário, esse prestador de serviço, que está junto da Gerar com o líder, com essa mentalidade, ele vai produzir muito mais e melhor. Não tem dúvida disso. Hoje nós temos a Gerar
como um padrão a ser seguido, até por outros parceiros também. Nós temos excelentes parceiros também, além da Gerar, mas é um padrão que a gente sempre usa como referência. Selo ouro, né? De qualidade que a gente tem lá dentro da imobiliária. Exatamente. Né? Os parceiros, selo ouro. E aí a gente sempre fala sobre isso, né? A gente sempre comenta sobre isso, que seria interessante que a maioria dos construtores tivessem esse tipo de pensamento, porque você consegue motivar a sua equipe te traz mais resultado e, naturalmente, o produto, a qualidade do produto, ele sai melhor. O final do produto, o acabamento, os detalhes, porque essa pessoa que está prestando esse serviço se sente satisfeita em fazer. E o detalhe importante, Daniel, estou me lembrando aqui agora, uma vez a gente chegando numa casa, eu acho que lá no Altos do Turu, e aí eu estava conversando lá com o mestre de obra, e aí ele me disse... Foi a do coqueiro? O coqueiro é a mais famosa. É um ícone. É o marco, né? Vai voltar esse coqueiro. E aí o mestre de obra disse, rapaz, isso bem que eu vou ter que mudar. Acho que era uma tomada que não tava... As 3 tomadas assim, milimetricamente não estavam no mesmo padrão. Eu disse assim, cara, eu vou logo refazer isso aqui, porque na hora que o Daniel bater o olho aqui, ele vai pedir pra gente mudar, né? Isso é muito válido, né? Porque o profissional já te conhece, já sabe do padrão da empresa. Se fosse um outro ali que não tivesse essa valorização, que não tivesse, visse mais como um emprego de fato, né? Somente fazer o seu trabalho, e receber o seu e ia deixar daquele jeito, e quando tu fosse reclamar, ia reclamar também, né? Então isso aí foi um dos pontos das primeiras vezes que me chamou muita atenção. Cara, isso aqui a gente tem que... O cliente tem que saber disso. Sim. Né, para a gente poder saber o que a gente está vendendo também. Sim. Né? Então, são esses detalhes que eu acho que fazem toda a diferença também na hora de a gente oferecer o produto para o cliente. Mas também tem assim, tudo tem os dois lados da moeda. Né? Por exemplo, Daniel, quando a gente fala nesse tipo de gestão, de confiar nas pessoas, né? A gente também, nós somos parecidos nesse sentido, né? Até porque lá no escritório todo mundo tem chave, né? Todo mundo é à vontade, então eu gosto de deixar as pessoas à vontade e eu gosto de, por princípio, confiar. Então eu dou sempre o voto de confiança na pessoa, né? Mas ao mesmo tempo tem um outro lado da moeda. Então eu tenho certeza que durante esses 14 anos aí, teve desafios também nesse sentido, né? De você confiar demais. O que tu pensa sobre isso? Cara, assim, de fato acontece, né? Como a gente chama, vem os enviados daquele lugar. E assim, a gente precisa manter o equilíbrio emocional. Porque se você for, né, olho por olho, dente por dente, não dá certo. Sim. Você entende? Você vai querer fazer justiça com as próprias mãos. Por quê? Você sabe que aquilo ali é muito suado. Você sabe que um saco de cimento, uma lata de areia, um interruptor, tudo isso na construção civil, isso é dinheiro. Certo? E se eu não autorizo alguém levar, certo? Não é seu. Sim. Não é seu. É furto. É furto. Exatamente. Então, assim, já teve sim ao longo do nosso processo sumiços de materiais em geral. Sim. Já teve gente pulando, né, até cortando a cerca elétrica para poder levar o que não é seu. Certo? Então eu sempre coloquei nas mãos de Deus, certo, a nossa empresa, e pedi justiça, Senhor, que seja feita a tua vontade aí, porque a minha é outra. A minha é outra. Não, e o interessante, Daniel, nesse tipo de situação, né? É porque assim, todo mundo que quando olha assim, a pessoa é construtor, aí já vem aquela sensação de que é muito rico, Sim. Tem muito dinheiro. Então eu vou pegar aqui porque não vai fazer falta. Poxa, isso faz falta demais no final, né? Porque é um outro ponto que a gente deve passar para o público, porque muita gente, quando chega para olhar o imóvel, né, vem com aquela história do desconto. Tudo isso é perda, você está perdendo. Exatamente. Isso é uma coisa que acontece, né? Então você tem essas falhas, tem falha não só com pessoas, mas tem imprevistos durante a obra, tem tudo. E qualquer valor que sai do lucro.
Isso. do lucro final, que hoje você não tem nenhuma margem tão alta disso, né? De fato. Então, o Daniel é um dos poucos construtores que a gente tem, parceiros, que não trabalha com desconto. Então, o corretor, Eu quando não vai sou mostrar... eu não sou malvado por isso. Não, mas aí tu tem uma frase, né? Sim. Sobre essa questão do desconto. Tu lembra dela? A questão da qualidade? Isso. Sem dúvida. Como é que é essa frase? Da qualidade, da excelência, me recorda aí qual seria? Eu vou lembrar a frase. Ele me falou. Ele disse assim: eu prefiro entregar qualidade do que desconto. Sim. Então eu prefiro entregar qualidade. E isso, quando nós vamos fazer as visitas em grupo, né? Então vai lançar um produto da Gerar. Aí a gente junta toda a equipe, né, Paulo? E vamos lá no terreno. Ó, dicas de passagem, mais. eu estou com saudade dessas visitas comigo presente. Sim. Vamos marcar. Essa observação. Vamos marcar. Comigo presente. E aí, quando a gente chega lá, todas as vezes, sem exceção, eu falo essa frase. Eu disse assim, ó, lembra que a Gerar, ela entrega qualidade e não desconto. Ele prefere entregar qualidade ao invés do desconto. E os corretores, eles levam isso para o dia a dia e nós conseguimos vender todos os produtos da Gerar sem desconto. Sem desconto. É ou não é? Sem dúvida. Então, assim, essa questão da venda, da excelência na venda, né, que é a Casa Real, com a sua liderança, né, e com todos esses grandes parceiros, como Paulo Vitor, dentre vários outros, né, profissionais excepcionais, não é à toa que hoje desde o início da nossa parceria, a Gerar entregou todo o comercial e a exclusividade para vocês. Por quê? Porque se tem resultado. Certo? Então, assim, como o Demson falou, nunca tivemos problema e sempre vendemos. Bênção, mérito de quem vende essa intermediação, a gente que se esforça, né, para poder oferecer o melhor para os nossos clientes. E é isso, o nosso papel é continuar. Isso é interessante tu falar, Daniel, essa questão dessa gestão, né, que a gente faz aqui na Casa Real. Acho que tu foi um dos primeiros, né, Demerson? Foi o primeiro. Foi o primeiro construtor que a gente começou a fazer aí essa gestão, né? E no mercado imobiliário, né, a gente vê que muitos parceiros ainda têm esse receio, né? Enquanto a gente entende que a gestão, na verdade, ele é um benefício para ambas as partes, né? Tanto para a gente, lógico, que a gente tem interesse em fazer a intermediação, mas também para o construtor e também para o melhor atendimento do cliente, né? Então, tu foi um dos pioneiros, né? Eu queria entender assim um pouquinho o que é a tua mentalidade, né? O que no tempo fez, assim, qual foi o principal fator que fez, por exemplo, tu tomar essa decisão de entregar essa gestão exclusiva para que a gente pudesse fazer a gestão comercial aí das tuas casas? Cara, a gente na época, quem me prospectou pessoalmente foi seu Carlos. Seu Carlos. Saudoso seu Carlos, né? Deixou um carinho eterno, né? E deixou realmente uma herança. Todo mundo que estava perto dele sempre tem essa sensação. Exatamente. Então, assim, ele deixou uma herança extremamente abençoada, né? Na época, Nascimentos Associados, ele tinha um sotaque, tinha alguma forma de falar. É paraense. Né? Do Pará. Então, quando ele fala, eu sou o cara da Nascimentos Associados, ele falou assim, e no início eu não entendi. Ele chegou todo arrumadinho, de crachá e tudo, eu não entendi, né? Porque é uma palavra, Nascimentos Associados, geralmente é uma palavra só, o nome de imobiliária, né? Nascimento Associados é mais voltado para parte de direito e tal. O pessoal por isso que a gente mudou. mercado imobiliário e a gente fez a mudança. A gente fez a mudança por isso disso também, né? E aí, tanto ele como o Joedson, que eu tenho um carinho muito grande, sim. Tá com a gente ainda, né? Isso, E é uma bênção. Então, assim, desde aquele momento, a gente começou a criar um relacionamento. E aí, logo em seguida, eu conheci Demson. E, assim... E eu lembro do dia que eu conheci o Daniel. Eu lembro perfeitamente. A gente foi em uma das casas térreas, né, que você estava construindo. E aí eu fui justamente com o Joedson e com o seu Carlos. Eles foram para a gente se conhecer, né? Aí a gente teve um primeiro contato ali e tal. Só que naquele primeiro contato foi só um primeiro contato, né? A gente ali não fechamos parceria nem nada, não. Até porque naquela época
nós também estávamos iniciando como empresa, né? Então, a gente ainda não tinha mostrado resultado, né? E aí, quando a gente começou com a famosa Casa do Coqueiro, trabalhar... Foi a nossa primeira casa duplex, na geral. Isso. Nessa foi o nosso primeiro projeto. Projeto pioneiro que eu me lembro muito bem que tu falava. Nossa, cara, mas esse aqui teve é um projeto visita. que foi Muita visita. muita visita naquele imóvel. E Daniel falava muito, cara, essa casa aqui é um projeto pioneiro. E realmente foi, porque a região foi a primeira casa, acho que duplex da região. Isso. Daquele padrão. Daquele padrão. Naquele Né? padrão. Casa nova que Casa a gente nova. está falando, né? Isso. E nós estamos falando do Altos do Turu. Do Altos do Turu, né? E aí, que geralmente algumas ruas hoje lá já estão asfaltadas, mas muitas naquele tempo lá nada asfaltava, nem a avenida principal, né? Agora tu imagina o frio na minha barriga em apostar nisso. Sim. E aí foi sucesso, a do Coqueiro. Depois vieram mais duas que, consequentemente, a do Coqueiro vendeu as outras duas também, né? Isso. E aí hoje a gente está nessa... E essa do Coqueiro, o interessante dela é que nós levamos muitos clientes. Trabalho forte. E o trabalho muito forte. Eu lembro que teve até uma oração que nós fizemos lá, tu lembra? Sim. Pastor, qual é o nome do pastor? Eu não lembro porque ali teve oração. Ali teve oração. Eu sei que nós fomos com um pastor lá, fizemos uma oração e tudo mais. E porque assim, a gente levava muito cliente, mas não estava vendendo. E o interessante é que, como você falou, ela ajudou a vender as outras. E ela ajudou a vender as outras e a prospectar muitos e muitos clientes. Porque depois que nós vendemos ela, pelo menos por 2 anos seguidos, ainda aparecia cliente perguntando por essa casa. O engajamento foi excepcional. Foi gigantesco. De todas as pessoas que teve esses momentos de oração, eu lembro também, né? Pastor César. Pastor César, da Igreja Quadrangular do Altos do Turu, que é meu pastor, meu amigo íntimo, no qual eu tenho uma gratidão eterna, tá com a gente nessa batalha até hoje, certo? E eu fiz um jejum com o seu Carlos. Verdade. Ele me propôs o jejum, ele Sim. falou, Daniel, eu quero vender essa casa. Eu falei, meu amigo, o que você quer? E ele me propôs fazer um jejum de oração, e a gente fez um jejum de oração por vários dias, e não teve aquele limite, não, vou fazer um jejum de 5 dias, de 21 dias, não. A gente fez um jejum até vender a casa. Não, e sabe o que é interessante? Quem vendeu essa casa foi o seu Carlos. Sim. E ele vendeu, antes de vender, de concluir de fato a venda, 2 vezes. Você lembra? Lembro. Que a gente foi lá, fez contrato, Foi. e o cliente ia para assinar e não aparecia para assinar, e o outro assinou, mas não pagou. E aquela confusão. E era a primeira negociação que a gente tinha com o Daniel. E o nosso receio era o seguinte: poxa, essa negociação vai queimar a gente com o Daniel, porque não tá dando certo. Os clientes querem a casa, manda fazer contrato, mas não paga, ou some. E aí o Daniel, todas as vezes, ia até o escritório, esperava lá os clientes chegarem, apostando. E assinava o contrato, e aí agora vai. E nada de fechar, e meu Deus, tal. E o seu Carlos lá no jejum, em oração. Aí até que um dia apareceu um rapaz e falou assim: eu quero essa casa. E a gente com o pé atrás, né? Será que vai dar certo dessa vez? E graças a Deus deu certo. Porque aí foi o pontapé. Quando a gente fechou com esse cliente, aí logo em seguida a gente já foi fechando a próxima, e a próxima, e a próxima. Eu acho que o jejum não foi só para aquela casa, foi para meio milhão de negócio. E eu me lembro bem, né, Daniel? Depois de que teve essa do Coqueiro, aí teve outras 2 duplex lá na região do Alto do Turu, né? Que até então tu só construía mais naquela região ali, Jardim Turu e Altos do Turu. Jardim Turu, né? Altos do Turu, Nova Era, aquela região. Aquela região. Isso. E aí foi nesse momento que tu também começou a ver a possibilidade, né? Nós construímos no Boa Vista também. Ali na Boa Vista, é verdade. Isso. E aí começou a ver a possibilidade de ir pro Araçagi. Isso. Né? E aí hoje a gente já tem projetos também lá na região do Araçagi, casas já entregues também. Temos agora projetos aí bem audaciosos, bem modernos, né? Que as pessoas têm pedido bastante. E eu acredito que essas duplex lá foram um ponto, né? Não, agora eu tenho, né? Porque o Araçagi tem, né? As pessoas querem já uma coisa maior, uma coisa mais sofisticada do que a região ali do Altos do Turu pede, né? Sim. E aí foi quando tu começou
A gente começou a ter mais confiança. Mais confiança, né? E aí eu me lembro muito bem, começou a sair ali de 2, 3 casas, a gente vai ter agora 7 casas para entregar, 10 casas para entregar, né? Exatamente. E isso acho que foi o momento que a Gerar realmente, né, começou aí a... Um divisor de águas dessa nossa parceria, né? Para tudo aquilo que a gente já conquistou juntos. Perfeito. E foi isso mesmo. E foi assim, uma transição muito rápida, não é verdade? Aconteceu de forma muito rápida. E quando a gente iniciou a gestão, foi nesse período onde a gente fez uma venda atrás da outra, e aí o Daniel chegou. E isso que é interessante, né? Foi o Daniel que chegou. Olha, eu quero que vocês cuidem da parte comercial. Eu não quero mais cuidar dessa parte. E aí é o que a gente fala sobre gestão. A gestão comercial é você tirar o peso do construtor dessa parte, de estar tratando diretamente com os outros corretores do mercado, de estar tratando diretamente com os clientes. Então ele acaba tirando esse peso comercial das costas dele e se concentrando no que ele sabe fazer melhor. Que é entregar qualidade dentro do prazo, atender que é um sonho, né? O imóvel é um sonho. Eu costumo sempre dizer para os meus clientes, cara, hoje quantas pessoas no nosso Brasil conseguem realizar o sonho de ter a sua casa própria? São pouquíssimas pessoas, né? Então a gente trabalha muito. Quando a gente fala de sonhos, não é assim, da boca para fora, né? É realmente porque é custoso, ali realmente a pessoa idealizou aquilo ali. E eu acredito que a gestão, né, quando tu pensou, né, tu pode compartilhar um pouquinho sobre isso, tem essas responsabilidades todas de entregar muita qualidade, de entregar realmente ali dentro da expectativa que o cliente está buscando, né? E a parte comercial, tu fica mais livre disso, né, de tratar de contratos, da parte mesmo de como fazer o parcelamento, de financiamento, que muita gente não entende. Na verdade, até muitos corretores também nem entendem como é que funciona o processo de financiamento de um imóvel. O Daniel só chega a proposta e ele diz aprova ou não aprova. E às vezes ele ainda diz assim, me diz aí. E aí? Qual é a tua sugestão? Qual é a tua sugestão? E foi mais ou menos por esse motivo, Daniel, compartilhei com a gente, que fez nesse tempo todo. Não, vocês podem assumir aí a gestão realmente comercial da empresa? Ainda naquele tempo, que foi o nosso start, nosso divisor de águas, que foi a primeira casa duplex que nós construímos, né? Um frio na barriga, certo? Porque não é tão somente o processo construtivo, certo? Mas sim o fato de se aquela unidade, se aquele projeto, no local onde a gente estava fazendo, teria saído. Me corrija se eu estiver errado, Demis. Nós nunca precificamos uma casa da Gerar que a gente teve que, depois de dar desconto, diminuir porque nós erramos. Nunca aconteceu. Então, para que a gente possa precificar uma casa, certo? A gente sempre faz um estudo de mercado. No caso, a gente faz em parceria, mas mais vocês que são especialistas nisso. Hoje nós fazemos a viabilidade. Sim. Inclusive do terreno. A gente vai no terreno. Desde o terreno, exatamente. Verifica se é um local comercial bom de saída em relação à venda. Isso. E também vemos a questão do projeto em si. Porque não é só o local, é o que vai ser construído no local. É o que vai ser adequado para qual público. Qual público é mais adequado para esse local aqui. Então é isso que a gente faz em conjunto com o construtor e que funciona muito bem, né, Daniel? Funciona e funciona muito bem. Não é só funciona bem, funciona muito bem, porque hoje o papel da Casa Real como imobiliária não é simplesmente ter um cliente levar, fechou o negócio. É muito além disso. Verdade. Certo? Até respondendo, né? Dando esse feedback no que tu falou sobre o porquê, é isso. Por exemplo, eu e você, por coincidência, a gente já se conhece há mais de 20 anos. Sim. Então hoje você é uma pessoa incrível, de resultados, né? Eu sempre brinco, Paulo Vitor, vamos lá, vamos fazer a coisa com você. Dá aquelas cobradas, batizadas, tá postando minhas caras. Eu inclusive aproveito o podcast para cobrar. Tô aproveitando. Olha, eu acompanho tudo que vocês fazem. Entendeu? Vocês sabem disso. Todos os corretores aqui, o que estão postando, rapaz, aí até inclusive... Lembrando que tem o Danilo aqui também. Dá para cobrar o Danilo também. Eu pergunto. Aí eu falei algumas vezes assim, a gente faz um 3D, ou foto, ou vídeo, lança. Às vezes faz alguma mudança, às vezes eu mando ou pro Danilo, ou Paulo Vitor, ou algum outro corretor, para dentro. Olha,
a gente já atualizou isso aqui, né? Então, assim, a gente está antenado o tempo todo, certo? Não é simplesmente colocar e não acompanhar, certo? Nós da Gerar já colocamos essa confiança. Eu falo para os meus colaboradores, eu compartilho também com os nossos clientes e também compartilho e defendo, certo? Essa nossa parceria com os nossos investidores. Porque a Gerar tem um grupo de investidores. Certo? Então, o porquê disso? Já me questionaram. Eu já conversei contigo sobre. Né? Então, assim, o fato da gente ter sucesso e resultado é a melhor resposta. Hoje o Demison é meu amigo pessoal. Quantas vezes eu já me aconselhei com o Demison? Quantas vezes? Então, assim, de uma parceria comercial, né, a gente criou uma amizade. E vice-versa, né? A gente sempre tem conversas, porque primeiro a gente começou conversando sempre sobre o que era profissional. Aí depois foi evoluindo. Né? Hoje a gente conversa sobre tudo, né? Até sobre a barba do Daniel. Onde ele fez a barba hoje. Exatamente. Então isso é muito válido. Eu confesso para vocês, não só pelo fato de estar aqui hoje e deixar isso registrado, que eu estou extremamente satisfeito. A Gerar está extremamente satisfeita com essa parceria com vocês hoje da Casa Real. E nós também. Porque, assim, pra gente, nós queremos sempre parceiros bons que tenham propósitos parecidos. Eu acho que isso é o mais importante de tudo, né, Paulo? Ter propósito parecido. Porque valores, os valores precisam ser parecidos. E assim, nós tivemos muitas coincidências de valores desde quando a gente se conheceu, eu e Daniel. Então, quando a gente ia conversar, quando as coisas combinavam sempre nas falas e nas conversas. Então, é um parceiro que, como outros também, a gente tem, que tem valores muito parecidos, né? E dentro desses valores, existe aquela questão da importância também de valorizar quem está comprando aquele imóvel. Sem dúvida. E eu sempre falo para toda a equipe, quando a gente conversa, o seguinte, olha, aquele construtor que não valoriza a pessoa que trabalha construindo o imóvel, aquele operário, aquele pedreiro, aquele ajudante pedreiro, pintor, se ele não valorizar, ele não vai valorizar ninguém. Ele não vai valorizar o corretor, ele não vai valorizar o comprador. Eu sempre falo isso, né? E isso parte de valores que a gente vem conversando aqui desde o início. E você é uma pessoa que tem esses valores, e para a gente é muito importante, porque como nós fazemos intermediação, nós temos os dois lados da moeda. Nós temos você como cliente, temos o vendedor como cliente e temos o comprador. E a nossa intermediação é fazer com que a negociação seja boa para as duas partes. Certo? A gente busca a excelência para as duas partes, mas em alguns casos a gente deixa que seja bom para as duas partes. Mas a gente nunca busca deixar excelente só para uma parte. Ou muito bom só para uma parte e para outra parte nem tão bom assim. Porque senão o nosso trabalho não vai ser bem feito. A gente tem que buscar isso, esse equilíbrio, né? E para que a gente busque esse equilíbrio, é fundamental ter bons parceiros. Isso é verdade. Não é verdade, Paulo? E a Gerar é uma excelente parceira nesse sentido, né? Porque eu tive no sábado, acompanhando a entrega técnica da Gerar. Foi lá a pessoa responsável, foi fazer a entrega, a verificação, isso é importante, né? O cliente vai lá, verifica se toda a parte hidráulica está funcionando, toda a parte elétrica, se está tudo nos conformes para poder ser entregue. E aí, eu conversando com a compradora, eu disse o seguinte, olha, a maior tranquilidade que a gente tem, que o corretor da Casa Real tem, é de vender um produto como o da Gerar. Porque nós temos a certeza e a tranquilidade que o cliente está comprando um produto bem feito, bem construído, com ótimo acabamento e com ótimo pós-venda. Porque a parte eu acho que nós já conversamos a respeito, né? Uma das maiores falhas do construtor é na parte do acompanhamento da garantia. Sim. Os 5 anos após a compra, né? O relacionamento, ele deixa ali um pouco a gente, né, de lado,
a gente que faz a intermediação, e é praticamente 5 anos que tu tem um acompanhamento ali com o cliente que compra, né? E qual é o importante? O que é que eu falei? Que eu tenho relacionamento com clientes de 10, de 12, 11 anos atrás dos meus primeiros. E a gente não tem histórico, né, Demerson, de clientes que compraram aí há 5 anos atrás, 4 anos atrás, de problemas... E ficaram sem assistência. De ficaram sem assistência. A gente não tem... Porque geralmente quem ele primeiro procura, o cliente, é o corretor. Isso. Né? E quem vendeu casa da Gerar não tem esse problema. Né? Isso é uma coisa que a gente fala lá. Por isso que eu falo da tranquilidade. Porque por isso que o corretor ele se sente bem em vender. Porque ele sabe que o cliente depois não vai voltar para ele, poxa, você me vendeu um imóvel ruim. Ou seja, se a gente fala aqui tanto em sonho, né? A gente entregar pesadelo, não dá. Não dá. Né? Não dá. Então, a gente tá... E inclusive, é o subtítulo, né, do Sonho Real, que são os episódios, né? Que são os construtores de sonhos, né? Construtor de sonhos. A Gerar é uma construtora de sonhos. E a ideia é que a gente traga parceiros aqui nesse bate-papo que tenham essa visão parecida, que tenham esses valores parecidos, para a gente transmitir para o público quem são essas pessoas, né? Apresentar, como eu falei, quem são as pessoas que constroem essas casas bonitas, que elas olham ali no Instagram, e a Gerar, sem dúvida, é uma delas. E aproveitando, Daniel, é lógico que toda empresa ela pensa no crescimento. Sim. Acho que se não tiver visando, lógico que a gente não é só lucros, mas uma empresa ela tem que pensar nos lucros, né? E pensa em crescimento. Como é que tu tá vendo aí o mercado atualmente? O que tem de projeto novo por vir? Pretende ficar ali mais atuando naquela região mesmo de Araçagi e Altos do Turu? O que a Gerar hoje, né? De quando começou? Como é que está? E como é que tu pensa para os próximos 5 anos aí a Gerar como construtora no mercado? Paulo, a Gerar, ela vem se posicionando, certo, como uma empresa de destaque naquilo onde ela atua. Se a gente ganha um prêmio, se a gente é honrado pelos nossos parceiros, clientes e pelos resultados que nós temos, certo, isso é uma consequência. É uma consequência boa daquilo que a gente vem fazendo como planejamento, certo? Planejamento a curto, médio e longo prazo. Então, hoje, a Gerar ela quer continuar sendo referência, que seja nos bairros Altos do Turu, Araçagi, a gente vai começar agora em Santa Amaro, né, a fazer novos projetos, e de forma ousada, né, até compartilhar com vocês um sonho antigo, certo? Que é possível, sim, porque nós já estivemos lá, que é jogar uma semente no Canadá, Sim. Estados Unidos. E a gente vai lá vender. Com certeza. Porque assim, e outros lugares, por que não? Né? Hoje, nós conversamos naquele dia sobre São Paulo também. São Paulo, exatamente, onde Fad Neto, meu irmão, está morando, né? Com a Ariadne, esposa dele, e os meus sobrinhos. Já ele, né, que é um grande parceiro, faz parte dessa empresa, é nosso sócio também, né? Ele que quando foi para lá, no início desse ano, Sim. certo? Ele já estava desbravando outras coisas, porque ele é um outro empreendedor nato, né? Sim. Onde há muitos anos eu ouvi dele dizendo, se tem trabalho, tem resultado. Sim, exatamente. E aí a gente pega aquela questão da primeira duplex, que tinha um coqueiro, sim, certo? Que foi sensação, né? No tempo e até hoje, a gente ainda colhe bons frutos. A gente persistiu, perseverou, fomos resilientes e tivemos sucesso nela e em várias outras coisas. Sim. Se tem trabalho, tem resultado. Então, assim, eu já estive em Jundiaí 2 vezes, né? Nos últimos 4 meses, eu acho. Não só para fazer visita para a família, mas também para buscar, para conhecer a região. E meu irmão me levou em vários lugares, estilo Alphaville, Dama. Lá tem de tudo. É que nem aqui em São Luís, certo? Então, assim, a gente quer continuar nesse público de médio padrão. Médio padrão, né? Me corrija, vocês são bons. Médio padrão. A gente quer ir para o de alto padrão, certo? Aqui em São Luís, bem como também em São Paulo, é possível. Sim. A gente já está se programando, se posicionando para isso, e também, né, em outras cidades, Jundiaí, Santa Amaro, Toronto, certo? Próprio Estados Unidos, que nós temos amigos lá também, amigos nos Estados Unidos, amigos no Canadá. E por que eu digo que é possível? Primeiro que a empresa hoje, ela pode. Sim. Começa daí. Porque nós começamos, não foi ontem. Sim. A gente já vem semeando há muito tempo.
Então, é possível investimento nesses lugares, só que não pode ser da noite para o dia. Chegar, vamos fazer. Claro, tem que ter um planejamento. Existe um planejamento onde você vai fazer investimento, você está ganhando aqui em real. Se você vai fazer investimento em dólar, você tem que ter um planejamento ainda. Claro que você tem que ser prudente, mas você tem que ser ousado. Tem que estudar o local. Tem que estudar o lugar, tem que fazer isso. E para ir, a partir daí, fazer a coisa acontecer. E isso não é segredo entre os meus colaboradores, onde muitos já compraram a ideia. Sim. Uns disseram, ficam com medo, outros, eu tô dentro. Na hora que disser, a gente vai. Certo? Então, para ir para esses lugares que a gente quer ir, certo? E se o nosso bom Deus permitir, chegaremos juntos lá. Perfeito, muito bom. E aí dentro disso que tu falou, né? Lógico que tu tem esse planejamento, né, de crescimento. E eu acho que ali dentro do Araçagi, hoje, né? Tu começou primeiro lá no Alto Turu, como a gente falou, consolidar mais ainda, sim, né? Dentro ali da região do Araçagi. E é uma coisa que a gente fala muito, né? O Araçagi é uma região hoje que eu vejo um maior potencial aqui na Grande São Luís, né? Vai se tornar o que já é hoje aqui a região da Península, né? Eu acredito. Com grandes empreendimentos, né? Como é que tu vê esse crescimento ali na região do Araçagi? Também já, como tu falou, pensa tá dentro desses grandes... fazer casas em condomínio, por exemplo, é uma pergunta... Cara, eu já tenho amigos que falam, se Daniel fizesse casa em condomínio, eu tenho certeza que seria sucesso de vendas. Tem esse planejamento também, Daniel, ali no Araçagi? Sim, tem esse planejamento. Já é uma ideia que eu consigo debater com os nossos investidores, certo? Onde eles também já cogitaram, colocaram isso, a gente já colocou essas cartas na mesa. Então, também é uma forma... né, da gente conquistar esse mercado. O mercado de residencial fechado, condomínio fechado, tanto de casa térrea quanto de casa duplex. A forma como a Gera vê o Araçagi hoje é com excelentes olhos. Certo? Tanto é que a gente está fazendo grandes investimentos ali. Sim. E ótimos projetos, diga-se de passagem. Né? A gente tem se esforçado muito, Demerson, para poder estar um passo à frente da concorrência. Então, outro dia eu até brinquei com o Demerson, mas ele não tem culpa, lógico, né? O sucesso que nós tivemos de umas casas lá no Alto do Turu, tipo de revestimento, projeto, área gourmet, coisas diferentes. Aí, um tempo depois, porque assim, tem um grande engajamento, né? Graças ao bom Deus, a gente tem sucesso naquilo que a gente faz e lança. Aí vem o pessoal. Eu vejo os outros construtores falando, rapaz, até o revestimento igual, idêntico. Eu me lembro, Daniel, isso é tão típico, por exemplo, aquelas casas duplex ali no Araçagi, que tu botou o porcelanato na fachada, hoje aquilo ali é tendência. E eu me lembro muito bem que tu, de uma primeira casa lá, até para se destacar, que depois eu vou meter aqui um porcelanato. Aí já foi para os teus outros projetos, e depois disso todo mundo começou a colocar. Vale ressaltar que não é qualquer porcelanato. É verdade. Certo? São aqueles estilosos, marmorizados. E detalhe, como eu falei para vocês, nada do que eu faço, certo, tem um aval de Deus. Tem um aval de vocês. Então, tudo aquilo que a gente vai fazer como novidade, inovação... Ele já manda. Eu mando, o que tu acha? Manda, e esse aqui tá bacana. Os revestimentos das nossas casas térreas e duplex, Demerson que me ajuda a escolher. Isso é importante até citar, né? Porque, assim, nós temos as demandas do mercado nas nossas mãos. Sim, então, a gente atende ali os clientes. Quando você me passa, a gente sempre passa também para a equipe. Para a equipe falar o que vocês acham, isso aqui. Então, a gente vai moldando. Tanto que os nossos produtos, os que a gente faz, o que nós fazemos gestão comercial, eles são muito copiados. Essa é a verdade. O pessoal quer copiar porque viu ali, tá dando certo, vamos fazer igual. Vamos tentar fazer igual porque deu certo, a gente viu lá que eles venderam as casas. Muitas vezes acaba não dando tão certo assim, né? Por alguns fatores que nós já conversamos aqui. Agora, voltando para a questão do Araçagi, né? Também quero dar essa minha opinião aqui sobre a região. Foi uma região que nós decidimos ir para lá, então nós mudamos, o nosso escritório começou no Quatrac, e aí a gente decidiu partir para o Araçagi porque nós vimos que era uma área que estava em expansão, e ela continua em expansão. Né? Então, quando nós fomos para lá, ali por volta de 2020, ou seja, mais ou menos 3 anos atrás,
você vê a evolução acontecendo, você vê E ali, muito rápido. você consegue enxergar Muito o rápido. mercado imobiliário De funcionando. fato. Então você chega lá, tinha imóveis que eram 200 mil, 220 mil, imóveis já em uma boa localização, mas que estavam iniciando o local que não era tão habitado. E hoje esse imóvel nessa mesma região vale o dobro. É verdade. Que era 200, vale 400. O que era 300, vale 600. Desse jeito. Em um período muito curto. Muito curto. Um período ali de 2 anos, 3 anos, houve toda essa valorização. E a tendência é que se valorize mais, porque vai vir mais habitação. Sem Então, dúvida. quanto mais habitação vir, mais valorizada a região vai ficar. E essa questão também é uma demanda boa sobre o condomínio fechado, que muita gente pede. Hoje nós já temos muitos condomínios lá Na região. sendo lançados na região, mas se vir um da Gerar, aí, meu amigo, aí todo mundo vai querer. Breve, Eu acredito muito nisso, tá? Sim. Um condomínio aí vai ser com a marca Gerar, padrão de qualidade, né? Porque a gente conhece. Eu acredito que vai ser um grande sucesso ali na região do Araçagi, principalmente, mas se for também outro bairro, eu acredito que vai ser realmente bem determinante. E falando um pouquinho também, Daniel, queria aproveitar esse gancho aqui, né? Falou um pouco da concorrência, né? A gente falou um pouco lá da qualidade, que tu preza muito pela qualidade. E eu me lembro que uma vez em uma casa dessas casas, acho que foi a do Coqueiro. Disse, Paulo, aqui tem estrutura, até se o camarada quiser fazer para o terceiro pavimento, o quarto pavimento, né? E que a gente sabe, Demis, que a gente está lá no dia a dia, que muitos construtores não estão preocupados com isso, né? Às vezes contratam um pedreiro, às vezes nem vão na obra, querem fazer de qualquer jeito, visando mais o lucro, né? Do que realmente ali o benefício, a qualidade, pensando no sonho da pessoa que está comprando. Como é que tu vê? A gente tem visto muitos construtores novos chegando, principalmente por essa valorização ali na região do Araçagi. Como é que tu tem enxergado esse movimento? O que tu acha que hoje seria importante dentro do mercado imobiliário, principalmente dos construtores, que eu acredito que seja muito parecido com a classe dos corretores, né? São pouco unidos, né? As pessoas preferem brigar. E tem um detalhe, o construtor ruim reflete no construtor bom. É verdade. Então, se eu tenho vários construtores ruins e poucos construtores bons, esses bons vão sofrer mais. Porque vai refletir, não tem jeito. Existe, eu não vou comprar ali porque ali dá muito problema. Ali... Então, gera essa sensação, né? Então, a gente realmente, e o nosso trabalho que a gente quer fazer e já vem fazendo há um certo tempo, é até de trabalhar isso, de ajudar nisso também junto aos construtores, né? Para que melhore a qualidade também. Porque, como o Paulo falou, mercado em aquecimento, área em expansão, muita gente querendo ganhar dinheiro. O pessoal pega lá, vamos construir, vamos ter o lucro e não quero saber. Não quero saber o depois. Depois eu quero é meu lucro. É mais ou menos isso. E até isso. mesmo copiando projetos, né? Porque eu acho que não custa nada. Pô, cara, quem é o cara que fez essa obra aqui? Quem é o responsável? Deixa eu ver se é possível bora fazer. Marcar conversar com ele, tomar um café pra gente, pra debater ideias, né? Enfim, como é que tu vê essa questão aí da concorrência, né? Do mercado? A nossa ali produção disse que já tá... tempo já tá acabando o tempo? Sim. Tá, vamos lá. Opinar sobre isso, eu vejo talvez como um pouco de preocupação, certo? No que diz respeito a colocar o sonho das pessoas que são dos clientes em xeque. Sim. E eu vou além disso. Colocar muitas vezes a vida de pessoas em risco. Certo? Que a gente já viu algumas coisas, até comentamos, né? Então, assim, imagina só, a gente vai falar aqui estamos falando dessa questão, né? De o que, como oferecer. Eu lembro que de 2011 para 2012, nossa primeira casa, no Jardim Turu, certo? A gente contratou um engenheiro e nós fizemos um projeto estrutural. Todas as nossas casas, vocês são sabedores que nós temos todos os projetos. Sim. Com ART, aquela coisa toda, certo? Projetos que muitas vezes o banco ou a prefeitura nem pede, mas nem você pede, faz. mas temos. Exatamente. A maioria não faz para economizar. Exatamente. A prefeitura não pede, não vou fazer. Não vou fazer. Não é obrigatório Não é apresentar. obrigatório, não vou fazer. Então, assim, aí entra a parcela da prefeitura, nessa questão bem aí, a parcela de um CREA da vida,
que não faz uma fiscalização adequada e quando faz, certo, não faz como deveria fazer. Faz vista grossa, né? É importante se falar isso, certo? Porque está se colocando o sonho de pessoas que pode se transformar em pesadelos e o risco de morte de pessoas para casas que não tem estrutura, certo? Imagina você fazer uma casa, mesmo que seja térrea, certo? A gente está falando agora de questão de um projeto estrutural. Fazer uma casa com treliça. Sim. E tem pessoas que fazem, infelizmente. Assim, muitos construtores. Então, assim, nós... Só explica o que é a treliça. Treliça, assim, a grosso modo, para quem não é da área, é um tipo de estrutura que se usa, assim, nem para divisão de muro certo a se usar. A maioria faz para divisão de muro. É uma estrutura muito fina. Uma estrutura muito fina, que ela não foi projetada. Não dá o sustento. Não tem sustentação. Ela não foi projetada, certo, para esse tipo de coisa. E as pessoas fazem paredes de treliça e ainda botam laje. E aí o que acontece? Acontece rapidamente fissuras, se começa por fissuras, depois vai para rachadura, que já é algo maior, e às vezes até um possível desabamento. Nossa. Certo? No próprio Jardim infelizmente a gente acompanha e vê que muita gente... Isso acontece, é muito preocupante, é muito perigoso, né? Então, assim, na nossa primeira casa, olha só, fizemos um projeto estrutural, e olha só, fomos motivo de chacota. Rapaz, vocês para que tanto ferro? Para que tanto ferro? Vocês vão construir um shopping, uma casa de 71 metros quadrados. Sim. Ou seja, não foi exagero. Porque isso ali estava dentro de um cronograma, de um planejamento, certo? Que existia a margem de lucro normal de qualquer empresa e a gente preferiu manter aquilo, certo? Mas oferecer segurança, oferecer tranquilidade. Tanto é que 10 anos depois não se tem problema nenhum. Nem nessa e nem agora, certamente, quem faz errado, em pouco tempo esses problemas começam a aparecer. E eu falo uma coisa para vocês, cara. Dinheiro, ele é consequência, certo? Ele é consequência. Eu, Daniel Fadi, desde o meu primeiro emprego como vendedor de roupa de loja de shopping em 2005, lá na Mano Surf, que hoje não existe mais, só no shopping, eu nunca trabalhei por dinheiro, certo? Eu sempre trabalhei para produzir, para dar, a oferecer excelência em tudo aquilo que se coloca para fazer. O dinheiro vai vir como consequência. O dinheiro, ele é consequência. O dinheiro, ele é consequência, certo? Então, assim, desde lá até hoje, eu não quero mudar essa minha mentalidade. Da mesma forma que eu ensino os meus colaboradores a pensar dessa mesma forma, certo? E a maioria, a gente não consegue com todos, né? Mas a grande maioria que consegue absorver isso, prospera. A maioria das pessoas que trabalham comigo, que conseguem incutir na sua mente esse tipo de visão, prospera da forma correta. Isso é ganhar dinheiro. Eu acho que falta muita, às vezes, preocupação com o próximo. E pensar, eu sei que muita gente pensa no lucro e é normal também pensar no lucro, porque ninguém vai fazer um negócio para não ter lucro, né? Isso é um fato. Mas pensar somente nele, você traz, como o Daniel falou, até risco, né, de vida para essas pessoas. Então, é necessário, de fato, uma conscientização maior. E a gente também, a gente começou a fazer um trabalho mais voltado para determinados parceiros, porque nós começamos a perceber que não valia a pena trabalhar alguns. Inclusive tem alguns que a gente, de fato, não vende os imóveis lá na região, porque a gente conhece, né, o padrão construtivo. Então a gente disse, esse construtor aqui a gente... E é importante, uma novidade que vai vir em breve, né, que nós podemos falar para o público, que nós vamos fazer o nosso selo Casa Real, onde nós vamos dar esse selo para os melhores construtores da região. Então, toda vez que você vê o selo Casa Real em um desses construtores, é porque é um construtor de confiança e que dentro dessa nossa conversa aqui faz o que tem que ser feito, né? Faz o que é realmente certo a fazer. Como a gente falou aqui, projetos complementares, projeto estrutural, a maioria não faz porque vai economizar, porque a prefeitura não pede. E isso pode causar um problema futuro, né? Então a ideia de fato é ter pessoas que pensem dessa forma e que trabalhem com excelência, para a gente poder realmente fazer isso aqui, que é tornar um sonho real para aquela pessoa. E vale até ressaltar, aproveitando aqui para a gente também partir aí para o encerramento devido ao horário, tem construtores, Demerson,
que pensam tanto no lucro, Daniel, tanto no lucro, que eles preferem fazer a venda e descartar o corretor. Também tem isso, Porque eles não estão satisfeitos só com o lucro que eles já vão ter ali da casa em si. Eles têm que fazer a intermediação. Eles preferem, não... Querem ganhar tudo. Querem ganhar de tudo, de toda forma, né? Existe muito, infelizmente, aí no mercado, construtores que tem essa prática, né? Mas que a gente acredita que com esse trabalho, e daí a ideia também desse podcast é para que a gente possa melhorar o mercado, conscientizar, né, o mercado dos construtores e também, consequentemente, de corretores, para que a gente possa cada vez mais buscar essa profissionalização ou melhora, né? Ou a gente poder trabalhar em conjunto, porque eu acho que onde todos ganham, ninguém sai insatisfeito, meu amigo. Então, se a gente trabalha certinho, se tu faz o trabalho certinho, tem os parceiros que a gente vai fazer. A gente também já vendeu em parceria com outros, apesar de fazer a gestão, a gente faz a parceria, tá, gente? A gente com outros corretores. Outros corretores podem vender o produto da Gerar. Isso não quer dizer que é só a gente lá da imobiliária que faz isso, a gente faz a parceria com o mercado, porque eu acho importante isso também, né? E detalhe, o nosso padrão de acompanhamento, que já é conhecido pelo construtor, ele é seguido, mesmo quando um parceiro vende, porque nós que fazemos a gestão e o acompanhamento do pós-venda. Então, isso também é importante citar, porque o parceiro vai seguir um padrão, ele não vai estar todo o tempo mudando. Tem um corretor que trabalha desse jeito, outro corretor que trabalha de outro jeito, ou outro corretor que nem trabalha. Né? Então, ele segue um padrão. Né? E isso também é importante citar. Mas eu acho que já deu tempo, né? O pessoal já tá ali, né? Já pegou uma pizza, a gente nem fome. Tá todo mundo com fome. O cheiro da pizza tava me desconcentrando aqui, né? Mas, Daniel, eu queria aproveitar aqui, meu amigo, mais uma vez, lhe agradecer em nome aqui da Casa Real, do Demson, CEO aqui da imobiliária, em nome de todos os corretores, né? Eu acredito que você ter sido aqui um dos primeiros realmente é um marco, porque foi o primeiro também a estar nessa parceria junto com a Casa Real. Agradecer a sua presença aqui e, mais uma vez, lhe parabenizar por esse trabalho que você vem construindo. A gente já se conhece aí de uma longa data e a gente vê realmente ali uma evolução, a gente sabe do potencial que a Gerar tem, a gente sabe da qualidade que entrega e como a gente faz uma venda super tranquila para o nosso cliente, a gente que está ali à frente. Então, lhe parabenizar e lhe agradecer por estar aqui, disponibilizar seu tempo hoje, aqui à noite, para estar com a gente, né? Foi meio turbo, teve que passar fazer uma maquiagem, né? Mas, enfim, agradecer pela sua presença. Não é isso, Demson? Eu também gostaria de agradecer, né? O momento dos agradecimentos. Agradecer o Paulo Vitor, que comprou essa ideia desde o primeiro momento, quando eu falei, ele disse, não, vamos lá, vamos fazer, então... É algo importante, é algo necessário. Não é nem que seja algo importante, é necessário. Né? E aí a gente comprou a ideia juntos e ele, vamos lá e vamos fazer. Agradecer o Danilo que está ali dando aqui nos bastidores, né? Fantástico para a gente. Já, além de excelente corretor, trabalha com a gente na parte do marketing e faz um trabalho excelente. E agradecer o nosso convidado, né? Agradecer aqui também o estúdio que nos recebeu aqui para fazer esse podcast. Meu amigo, muito obrigado por ter vindo. Não poderia ser outra pessoa além de você, que sempre foi esse grande parceiro, um cara indo e voltando, uma pessoa de confiança, um homem sério, íntegro e um grande empresário, porque a gente sempre brinca assim, ele fala às vezes, eu te tenho como referência. Eu falei, eu também te tenho como referência, porque é bom nós termos pessoas como você como referência, porque você traz uma sensação, para mim, de sucesso, né? Então eu tenho que ter você como um espelho. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter compartilhado com você esse tempo para a gente, né? Ter trazido toda essa tua experiência, sem dúvida nenhuma, vai ser muito importante para o público em geral, até para outros construtores que assistiram aqui o podcast. Maravilha. Eu já estava começando a ficar emocionado. Né? Mas assim, eu também agradeço muito. Eu fico muito feliz mesmo. Todas as pessoas que nos ladeiam, certo? Nessa questão profissional, sabe de quanto vocês são benquistos por mim, são benquistos pela Gerar, e é uma honra muito grande dividir o sucesso com vocês.
Vocês são fundamentais, certo? Para gerar hoje, né? Todo o resultado que nós temos é um resultado em conjunto, tá? Vocês fazem parte disso. Esse sucesso é nosso. Esse sucesso é nosso, né? E assim, o meu compromisso com vocês, em nome da Gerar, é de ser cada vez melhor. Não é fácil. Não é fácil porque existem muitas dificuldades para a gente oferecer sempre o melhor, certo? Mas o nosso compromisso como empresa hoje é continuar sendo referência por tudo aquilo que nós já conquistamos, certo? Porque quando a gente fala de sucesso, não é o mais difícil, não é você chegar a determinado patamar, é você se manter nele, certo? É você se manter, é você buscar, né, ser alguém ou numa empresa cada vez melhor, certo? Perfeito. Muito, muito contente mesmo. Agradeço aos nossos investidores, os investidores da Gerar hoje, certo? Sem eles também a Gerar não teria, né, toda essa força. Os colaboradores, né, que de fato vestem a camisa, se não fossem eles também a gente não teria história para contar. Verdade. E não faria essas casas lindas, né? Que os clientes sempre falam, perguntam quem é no Instagram. Mas muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. E eu acho que é isso, né? Devemos finalizar. Faz um convite para o pessoal aí, lembrando que nós vamos ter um episódio por semana. Esse aqui vai ser editado, nós vamos informar o dia que vai ser colocado no YouTube, Spotify, e vamos também disponibilizar no Instagram. E eu quero que você faça aí, Paulo, um convite para as pessoas acompanharem o nosso podcast aqui, o Sonho Real, para que todo mundo fique antenado e sabendo aí das novidades. Então, a gente finaliza aqui, né, o nosso primeiro episódio do nosso Sonho Real, né, o podcast, aqui com o Daniel Fad da Gerar. E faço o convite para você aí que está nos assistindo, né? Mande suas perguntas aqui também, eu acho importante, pessoal, né? O que quer saber mais, a região, o que seria interessante você conhecer um pouco mais aí dos construtores. Isso até para o próximo. Próximo, né? Para os próximos a gente porque poder fazer esse aqui foi o primeiro. Então todas as perguntas aqui foram nossas, né? Então a gente fez as perguntas para o Daniel. Mas o público pode fazer as perguntas, a gente vai estar anotando e trazendo aqui para os próximos episódios. E gostaríamos de contar com vocês, né? Isso aqui é feito para vocês, para que vocês possam conhecer cada vez mais quem está por trás aí dessas casas maravilhosas ali na região do Araçagi, do Altos do Turu. E faço o convite, acompanhe a gente aqui, siga nas redes sociais, deixe seu comentário, né? Envie para alguém que você acha que vai ser interessante aqui esse conteúdo, tá bom? E a gente conta aqui muito com a audiência de vocês. Mais uma vez, muito obrigado aqui pela presença de todos. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite.